Ok, né? Então, o seminário aqui é transporte eletrônico de dispositivos não estruturados. Eu deixei um pequeno sumáriozinho de como nós vamos nos organizar, né? Eu quero deixar enfatizar para todos que a intenção desse seminário é tentar trazer um pouco mais esse contato da pesquisa para os estudantes de graduação, né? Então, eu procurei tentar fazer, vou procurar tentar fazer ter uma linguagem um pouquinho mais direta, né? Tentar ser o mais didático possível para que possa eu possa ser compreendido, no caso, né? Por todos, vamos dizer assim, né? Então, vamos dividir aqui o seminário em microtecnologia e nanotecnologia, algumas aplicações, o estudo de moléculas simples, a metodologia teórica que nós trabalhamos e alguns resultados que nós temos ao decorrer desse processo do estudo na nanoeletrônica, né? Então, de antemão, um dos objetivos aqui que nós temos em relação a essa vertente na pesquisa é tentar, né, dar rendimento a dispositivos, esses que nós temos aí no celular, na televisão, no computador, certo? Para dar cada vez melhor desempenho e benefícios, né, tanto no conhecimento da física em si, desses processos, quanto na possibilidade de síntese, no caso, fabricação e melhor desempenho. Ok, né? Falar um pouco de microeletrônica, né? A microeletrônica, eu não vou me atentar muito à parte histórica, mas em relação ao dispositivo em si que nós procuramos estudar, que são os dispositivos semicondutores, né? Então, os tipos, para quem não sabe o que seria, para que serve, vamos dizer assim, um dispositivo semicondutor no componente, eu posso falar de forma mais didática, né, que ele serve como um controlador de corrente elétrica. A exemplo, vamos dizer assim, de uma válvula, vamos colocar de uma maneira mais didática. Você, por exemplo, vai lá, vai querer encher o pneu da bicicleta, aí você conecta, né, a ponta do tubo, né, para promover o fluxo de ar, e esse ar apenas passa em um sentido dessa válvula, ou seja, aí quando você retira, o pneu da bicicleta está ali cheinho, porque existe um dispositivo naquela ponta que não permite com que o ar volte, ou seja, secar o pneu. Então, de forma mais didática, um dispositivo semicondutor ele serve para dar esse tipo de controle. Ele é muito importante, né? Vou relatar aqui um dos motivos porque ele é muito importante, porque em determinados momentos nós não podemos fazer uso de uma corrente intensa o suficiente a ponto de queimar um dispositivo. Então nós temos que ter esses componentes nos nossos equipamentos eletrônicos. Então o estudo deles tem sido cada vez mais intensificado, né, para que ele permita a melhoria e melhor desempenho de muitos aparelhos eletrônicos. Então nós temos aqui o advance, né, do início de 1947, né, com um estudo, né, no caso do nosso primeiro diodo, nosso primeiro transistor bipolar de junção. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que seria essa junção aqui, certo? A partir disso, né, vieram outros avanços em dispositivos de efeito de campo, no caso, né, os FETs, certo? E, né, só colocar aqui o registro, em 16 de dezembro de 1947, nós temos o primeiro, no caso, o primeiro transistor, o primeiro transistor construído efetivamente. Vale lembrar, né, que esse estudo ele iniciou há bastante tempo por outros cientistas, como eu falei há pouco, eu não vou me atentar à parte histórica, certo? Mas é para mostrar para todos de como esse dispositivo vem evoluindo. Aqui nós temos em 1958 o primeiro dispositivo integrado, certo? Temos aqui regiões de substrato, né, a base de silício, componentes que dão uma certa resistividade. Em 1961, o primeiro dispositivo planar, né, ou seja, feito como se fosse uma folha de papel, ok? E aqui, né, em 1997 já começa. Por exemplo, nesse circuito aqui, nós já temos alguns dispositivos semicondutores, né, vamos dizer assim, já já composto por nessa figura. Em 1997, vocês podem perceber que o número de transistores nesse pêntio,
2, vamos dizer assim, já aumentou significativamente. Olha aqui, 7.500 transistores. Ou seja, o transistor também é um dos dispositivos semicondutores muito usados em eletrônica. Então, percebo que o número de dispositivos semicondutores em um circuito, né, em um aparelho, ele já começa a ter um aumento significativo. E, e a diminuição desse tamanho também, ou seja, com conexões e portas, né, na faixa de 35 micrometros. Já em 2006, nós temos aqui um processador já, né, já na faixa de nanômetros. Já vamos falar um pouquinho em relação a isso. Aqui o Intel Core 2, certo? E, e nosso foco é trabalhar dispositivos cada vez menores, vamos dizer assim, né? Ou seja, feito com átomos e moléculas. Por que trabalhar dispositivos nessa faixa, nesse tamanho? Bem, primeiro, um dos objetivos da engenharia é tentar fabricar dispositivos integrados que possam consumir cada vez menos energia. Ou seja, apesar que alguma síntese de alguns dispositivos ainda é relativamente caro, mas o ganho que se tem em relação à velocidade de processamento de uma estrutura dessa aqui ser, no caso, muito rápida em relação aos dispositivos da micro, no caso micro, no tamanho de micrometros, a energia desempenhada nesse dispositivo é muito menor. Então, a busca hoje, né, na comunidade científica é para dispositivos cada vez mais, dispositivos integrados, cada vez menores, mais rápidos e que possam consumir menor energia. Esse é um dos focos. Aqui nós temos aqui o avanço, né, em relação à quantidade de transistores utilizados em determinado dispositivo. Percebo que hoje em dia, né, nós temos um circuito integrado, ou seja, com muitos, no caso aqui, nós temos um microprocessador de 64 bits, que nesse caso tem 592, né, milhões de transistores, certo? Ok, né? Então, falar um pouquinho da microtecnologia e da nanotecnologia é falar de tamanho, vamos dizer assim, né? Aqui em escala, que nós vamos estar mostrando para vocês, os dispositivos, eles estão na faixa de nanômetros. Aqui, só para termos uma noção, né, vamos dizer assim, o quão pequeno isso é, vamos supor que, né, você seja uma molécula, um átomo, por exemplo, e uma pessoa venha lhe colocar na mão. Ou seja, essa mão, ela vai ter em torno, estou colocando comparação em termos de escala, que às vezes a gente consegue a comparação em relação à magnitude, né, algo maior, como se essa mão tivesse em torno de 10 milhões de quilômetros de comprimento, vamos dizer assim, para você entender o quão pequeno é essa natureza. Ou seja, quanto menor, né, quanto mais chegamos próximo a essa faixa de tamanho, certo? A física, ela passa, né, a ter umas particularidades diferentes das particularidades que nós vivenciamos no nosso dia a dia, certo? Esse aqui é um artigo publicado em 1990, né, na Nature, onde esses cientistas eles conseguiram controlar, né, no caso, num sistema a vácuo, né, resfriado, átomos de xenônio, né, xenon, numa superfície de níquel. Ou seja, hoje em dia já é possível manipularmos os átomos, colocarmos eles organizados e assim também como promover, tentar induzir efeitos da física, né, fisicamente, no caso assim, em termos de organização e alguns processos físicos nessa estrutura, ou seja, muito, muito, muito pequena. Aqui temos uma imagenzinha didática, né, como é que seria mais ou menos a diferença, né, de tamanho mesmo, né, de 10 centímetros até a 10 nanômetros. Aqui já estamos vendo, podemos ver algumas cadeias de DNA aqui, para entendermos que é nessa faixa aqui que nós temos o objetivo de estudar, né, no caso, tentar, no ponto de vista aqui da pesquisa que será apresentado do ponto de vista teórico, tentar propor dispositivos exatamente desse tamanho aqui,
certo? Com todos aquelas vantagens que eu falei agora há pouco. Ok, essa aqui é uma das aplicações dos dispositivos, né? Esse aqui é um computador, antigamente o computador ele se comportava numa sala, certo? E percebam que aqui, ó, aqui dá para ver que tem um sistema de controle de temperatura aqui, ou seja, qual era o nível de aquecimento que devia ter nessa sala. E perceba que cada vez que os dispositivos se tornam menores, mais finos, vocês podem perceber que o poder de processamento, né, a rapidez, ele se torna bem maior também, né? É uma coisa que é muito valorizada, como eu acabei de falar agora há pouco, e é um dos objetivos da nossa pesquisa. Então aqui nós temos algumas aplicações, né, nanorobôs, um sistema aqui de fullerenos, que eu vou falar agora há pouco, né? Que podemos dizer que podemos ter, vamos dizer assim, um nanocarro, alguma língua eletrônica, ou seja, muitos exemplos na literatura que, né, o estudante pode estar visualizando, né? Pode estar pesquisando. Em paralelo a isso, como eu falei agora há pouco, né? É uma coisa que eu gosto muito de enaltecer a equipe que nós temos no campus, da intenção de atacar tanto na pesquisa, ensino e extensão. Então, existe alguns estudantes, né, bolsistas, que eles procuram estar divulgando essa tecnologia aqui, a ciência desenvolvida dentro do campus, certo? Para a comunidade externa. Então, né, em um outro momento, né, a gente pode estar interagindo e conversando mais um pouco sobre essas aplicações aqui em si. Ok, para falar em dispositivos eletrônicos, né, eu vou falar a física aqui, né, de forma bem geral, né, não vou me aprofundar muito, como falei agora há pouco, em detalhes muito específicos da eletrônica em si, mas é interessante tentar entender alguns processos para que nós possamos tentar caminhar para uma possível proposta de um novo dispositivo. Então, antes de tudo, nós temos que entender um processo, né, seja pelo menos o princípio físico da dopagem de elétrons e lacunas. Claro que, do ponto de vista experimental, existem várias técnicas, vários processos em relação a isso, né, não é o nosso caso aqui, mas, por exemplo, eu vou falar agora há pouco o que seria, né, do ponto de vista de efeito na física, esse processo de dopagem. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma estrutura, né, formada por uma cadeia de silício, e nós queremos dopar essa estrutura. O que seria dopar? É colocar impurezas nessa estrutura. Essas impurezas, elas vão promover novos efeitos nessa estrutura, ou seja, elas vão criar uma certa desestabilidade em relação ao seu estado fundamental puro, certo? Promovendo o surgimento de alguns efeitos. Primeiro, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma dopagem com um átomo de boro, certo? Esse átomo de boro, ele é desprovido de um elétron aqui nessa região. Ou seja, ele apresenta uma lacuna aqui. Em alguma literatura, essa lacuna também é definida como buraco, certo? E existe várias outras definições para essa lacuna. Vamos chamar de lacuna por enquanto. Então, essa lacuna, ela está desprovida de um elétron. Então, se ela está desprovida de um elétron, essa estrutura aqui está dando característica nessa região da cadeia de silício, uma característica mais positiva, certo? Que seria, no caso aqui, a ausência de uma quantidade de equilíbrio de elétron, ok? Então, essa aqui eu posso considerar que é uma dopagem, né? Alguns artigos chamam também de dopagem do tipo P, no caso positivo, vamos falar daqui a pouco, certo? Enquanto que no átomo de fósforo, ele permite um acréscimo de um elétron a mais nessa estrutura de silício. Ou seja, nesse caso aqui, a dopagem ela se torna do tipo N, negativa. Ou seja, tendo mais elétrons, né, obviamente o material ele ganha características mais negativas. E aqui temos aqui um esquema aqui que mostra, né, os elétrons compartilhados, né, os tipos de ligações pi, sigma, certo? Ligações simples, duplas, triplas, que é o que também nós vamos adotar em relação aos trabalhos que eu vou apresentar para vocês.
Ok, isso aqui é uma forma de dopagem. É dessa maneira que nós procuramos tentar estar alterando uma estrutura no seu estado fundamental. Essa dopagem, como eu falei, ela traz várias características além da polarização, certo? Ela traz características além disso. Isso que nós vamos estar discutindo um pouquinho mais à frente. Ok, para entender o que acontece em relação a essa dopagem no material, nós temos que tentar, intuitivamente, no caso aqui, entender a teoria de bandas nesse material. O que seria essa teoria de bandas? Por exemplo, nós temos um diagrama aqui onde nós esquematizamos, certo, as bandas da estrutura. Banda de valência, aqui mais embaixo, e a banda de condução. O que seria a banda de valência? Seria a região, né, níveis eletrônicos, as camadas, onde você tem elétrons semilivres, vamos dizer assim. Ou seja, um elétron ele está na fronteira de uma região ocupada, certo? Para em relação a uma região desocupada. Essa região aqui no meio é uma região, no caso, onde não há níveis eletrônicos, certo? Nós chamamos essa diferença da região ocupada com elétrons e uma região desocupada de elétrons como gap. Em algumas literaturas, né, eles chamam também de hiato de energia. Ou seja, essa faixa de energia que vai definir que tipo aquele material é na natureza. Por exemplo, olha a diferença de energia da banda de valência para a banda de condução, né? O tamanho, a diferença de energia, nesse caso aqui, desse material, para esse outro material aqui da ponta direita. Percebam que o elétron, para saltar dessa banda de valência aqui para a banda de condução, vai gastar muito mais energia do que esse material aqui, que eu estou simplificando para vocês aqui na direita. Ou seja, tu vai precisar de muita energia para que esse elétron saia daqui para cá. Ou seja, de muita energia para promover corrente elétrica nesse material. Então, se nós temos essa resistência, com esse gap de energia, vamos dizer, relativamente em relação a esse material aqui bem alta, nós temos aqui um material isolante, certo? E aqui, ó, pode perceber que a quantidade de energia que você gasta para esse elétron sair da banda de valência da condução é muito pequena. Então, nós temos aqui o material condutor. No intervalo entre essas duas faixas, entre esses dois gaps de energia, nós temos a classe dos materiais semicondutores, certo? Onde nós podemos, né, pode perceber que existe, né, uma certa mobilidade desses elétrons aqui. Não tanto quanto no material condutor, mas também não tão baixa quanto no material isolante. Então, qual é a nossa intenção de dopagem? De repente, fazer com que esse material isolante ele diminua esse gap, possa diminuir de alguma maneira esse gap, ou com que esse material condutor possa aumentar, né, de certa forma, esse gap para nós chegarmos a esse tipo de estrutura, ou seja, uma estrutura semicondutora, como eu falei para vocês anteriormente, que é a base dos dispositivos eletrônicos, né, os dispositivos semicondutores. Ok, então essa dopagem, ela se dá de várias maneiras. Por exemplo, essas linhas aqui, como eu falei, são níveis de energia, certo? Apenas para esquematizar. Então, por exemplo, nós temos um nível de energia de um átomo, por exemplo. Esse nível de energias, eles podem estar ocupados por elétrons ou eles podem estar desocupados por elétrons. Se eles estiverem desocupados por elétrons, eles são, no caso, definidos como lacunas, né, certo? Como falamos agora há pouco. Então, à medida que você promove uma ligação de um átomo com o outro, você faz o quê? Você promove a junção desses níveis de energia de um átomo, ou seja, o nível de energia ocupados e desocupados de um átomo, com os níveis de energias ocupados e desocupados do outro átomo, certo? Ou seja, você aumenta os níveis de energia ocupados e desocupados da sua molécula, devido à junção, vamos supor, desses dois átomos. Então percebam que à medida que você vai juntando átomo com as ligações, sigma, dupla, pi, certo? Tripla,
você começa a obter novas bandas aqui, ó, novos níveis de energia, ou seja, formando bandas. Então, ou você pode estar aumentando esse gap, ou seja, no final vai ter uma resultante aqui, ou você pode estar aumentando esse gap de energia, ou você pode estar diminuindo. Então, a intenção de dopar o material com átomos é nós tentarmos chegar nessa faixa aqui, ó, nessa, nessa faixa, nesse gap de energia. Que claro que ele é relativo, né, para cada estrutura. Ok, como que acabamos de falar. Então, quando você junta, é, dopa o material, ou seja, vou deixar de falar a palavra juntar, né, átomos em uma estrutura, como já falando agora o termo mesmo dopagem, você pode favorecer o surgimento de um novo nível de energia aqui, ó, por exemplo, tá ok? Onde esse novo nível de energia possui elétrons, olha, só lembrando que isso aqui é apenas um esquema, tá bom? É apenas um pictograma, né? Nós não temos, no caso, se no caso, 5 elétrons em um nível de energia, mas nós trabalhamos com o princípio da exclusão de Linus-Pauling, tá ok? Para quem vai estudar isso mais na frente da graduação, a definição que nós podemos ter no máximo 2 elétrons a cada nível, no caso, elétron com spin para cima, outro spin para baixo, o spin up e down, tá bom? Então, nós fizemos, esse aqui é apenas um pictograma para esquematizar. Então, por exemplo, dopamos uma estrutura com um átomo ou uma molécula com característica do tipo N. O que eu acabei de fazer? Eu promovi a criação de níveis de energia mais próximo da região de condução, ou seja, em vez do gap ser da região laranja de valência até a banda de condução aqui laranja, não, o gap passou a ser dessa região para essa região. Ou seja, você diminuiu o gap, tá ok? Por exemplo, esse material pode ter deixado de ser isolante para um material semicondutor. A mesma coisa acontece quando nós dopamos com material do tipo P, por exemplo, ou seja, nós colocamos impurezas aceitadoras. Por que aceitadora? Porque o material do tipo P tem aquelas lacunas que eu falei agora há pouco. E aquelas lacunas, né, elas são regiões onde, né, tem regiões que são suscetíveis ao elétron. Então, ela aceita elétrons. Então, tá aqui impurezas aceitadoras do tipo P. Percebe que o gap nessa região diminuiu, certo? Então, você tem duas formas de dopagem, né? Então, do tipo P e do tipo N, tá ok? Que vai promover a variação desse gap aqui, certo? Isso nós estamos falando em termos gerais, daqui a pouco vamos definir esses níveis de energia em si, né? Do ponto de vista um pouco mais técnico. Ok. Então, para entender o princípio da eletrônica molecular, no caso, se nós tentarmos propor um dispositivo nanoeletrônico, semicondutor, nós temos que entender pelo menos uma noçãozinha do que seria um dispositivo usual, no caso, né, da microeletrônica, semicondutor. Nesse caso, eu peguei como exemplo, para trazer para todos aqui, o exemplo da junção de um diodo de junção PN, certo? Como já falei agora há pouco, P, porque representa o excesso de lacunas, ou seja, tem a característica positiva, e o semicondutor de tipo N, ele apresenta, no caso, uma taxa mais excessiva de elétrons, né? Então, não vou entrar em detalhes, que existem dois tipos de semicondutores da natureza, né? Os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos são os semicondutores naturais, né? Os semicondutores já puros. Os extrínsecos são aqueles que já são obtidos por meio de dopagem, tá ok? Então, na literatura, né, se o estudante quiser se aprofundar mais, pode ler os diferentes tipos de dispositivos, tá ok? Dispositivo e os diferentes tipos também de semicondutores, tá ok? Então, nosso caso aqui é entender a física desse processo. Então, diodo de junção PN, por quê? Você tem um semicondutor do tipo P e o semicondutor do tipo N, e você vai juntar eles dois, fazer a junção. Essa junção vai promover alguns efeitos, certo? Que vão permitir que eu tenha aquele efeito controlador que eu falei logo no início. Ou seja, controlar a corrente elétrica, como se fosse a válvula da bicicleta. Ok? Então, uma vez juntado esse dispositivo, o que vai acontecer? Você vai ter uma mobilidade de elétrons e lacuna nesse dispositivo, certo? Ou seja, alguns elétrons vão ir para uma região do tipo P, certo? E, né,
e alguns mais lacunas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se você pega esse elétron, tira ele daqui e coloca nesse buraco, nessa lacuna, esse elétron ele veio para o tipo P e essa região ficou com buraco. Então nós podemos também dizer, se nós adotarmos, né, tudo como referencial na física, que nós também temos um transporte de lacunas, ok? Então nós temos essa mobilidade. Essa mobilidade ela é definida como corrente de difusão, ou seja, é a mobilidade natural somente de você juntar esses dois semicondutores, certo? E você tentar procurar a estabilidade para um novo estado fundamental dessa junção. Ok. Uma vez, né, depois de estabilizado aquela mobilidade eletrônica, aí você vai ter essa região aqui, certo? Uma região do tipo, no semicondutor do tipo P, uma região negativa, certo? E essa região no semicondutor do tipo N é região positiva. Nós chamamos isso aqui de zona de depleção, certo? Ou seja, a região de cargas descobertas é uma região neutra dentro do dispositivo. E aqui está formado o nosso diodo, ok? Diodo de junção, é claro, né? Existem vários tipos de diodo também, né? Vamos falar aqui do ponto de vista geral. Ok, então o que isso aqui vai promover? Essa região aqui, essa zona de depressão, que vai permitir com que eu tenha, que haja uma barreira desse elétron vir para cá, certo? Porque depois de estável, você pode perceber que esse elétron aqui, ele não vai conseguir transpor essa região, porque existe uma dada barreira coulombiana nessa região, que, né, depois da estabilidade, não permite mais que haja mais mobilidade. Então, é essa zona aqui que vai criar aquele efeito de válvula, ou seja, falando do ponto de vista didático novamente, que nós falamos agora há pouco. Então, como é que isso se dá? Por exemplo, nós temos aqui, vamos colocar nosso dispositivo a uma polarização direta. O que seria essa polarização direta? É eu amplificar as características do meu semicondutor. Por exemplo, eu tenho aqui meu semicondutor do tipo P, eu estou conectando a ele a região positiva aqui da minha bateria. E o que eu estou fazendo com ele? Eu estou amplificando as características positivas desse semicondutor. Da mesma forma, né, eu estou conectando a região negativa, né, o semicondutor do tipo N, a região negativa, ou seja, estou amplificando essas características aqui. Então, eu estou polarizando diretamente o meu semicondutor. Então, quando eu polarizo diretamente o meu semicondutor, essa barreira diminui, certo? Porque eu consigo, né, ter uma mobilidade desses elétrons e buracos, né, com menor energia. Essa mobilidade, ou seja, eu não enfrento esse barreiramento aqui, tá ok? Então, ou seja, a corrente ela começa a fluir, né, naturalmente devido a essa conexão aqui. Essa corrente aqui, essa mobilidade em função dessa bateria, ela já é uma corrente, no caso, induzida por esse potencial elétrico externo, e ela é definida também como corrente, né, de deriva, certo? Então, esse aqui é o nosso esquemazinho. Bem, o que acontece se nós polarizarmos agora no nosso semicondutor com uma polarização reversa? Aí vai acontecer o efeito contrário, certo? Em vez de eu estar amplificando as características positivas dessa região aqui, eu vou estar, né, contrapondo essa característica. Então, a corrente e essa região vai aumentar, ok? Essa região de depressão aumenta, e essa região, como eu falei para vocês, ela é uma barreira, no caso, para a corrente elétrica. Então, uma vez aumentada essa região aqui, a corrente ela não flui mais do positivo para o negativo, certo? Porque os elétrons vão querer sair, no caso da minha esquerda para a direita, mas quando eles forem atravessar o dispositivo, eles vão se deparar com essa barreira bem aqui. Ou seja, percebam, a corrente está fluindo apenas em um sentido, certo? Venhamos lembrar, tá, que a corrente elétrica, ela não consideramos ela como um componente vetorial, tá, pessoal? É só para indicar aqui esse sentidozinho aqui que eu tô, do giro que eu tô falando para vocês. Então, percebo, a corrente, ela flui somente em um sentido. Então, o que eu estou tendo aqui? Aquele efeito, né, de controle. Então, ou seja, a corrente vai só em sentido, ela não volta. Assim como a válvula da bicicleta, certo? Sempre trazendo à tona aqui aquele exemplozinho. O
Como é que fica a característica desse dispositivo aqui em termos de gráficos de corrente e potencial elétrico? Fica mais ou menos dessa maneira. Como é que seria esse gráfico? Percebe? Sob polarização direta, eu estou colocando um potencial aqui positivo, né? Ok? Então perceba que, obviamente, né, vai ter um momento que eu vou aumentar o meu potencial elétrico e não vai haver um fluxo de corrente porque existe uma barreira. Por mais que seja pequena, mas há uma barreira. Pode ver aqui que não há um aumento de corrente quando eu aumento o meu potencial elétrico. Mas em determinado momento, o que acontece? Há uma ruptura dessa barreira. Ou seja, aqui nós temos uma região de operação do dispositivo. Ou seja, ele rompeu, ele tunelou aquela barreira que eu falei para vocês, que é a zona de depressão. Ou seja, numa região de 0,65 volts. Ok, houve a barreira e agora eu consegui o meu transporte de corrente. Certo? Meu ponto de ruptura está bem aqui, 0,65. Mas perceba o que acontece na polarização reversa. Você aumenta o potencial elétrico, aumenta, e nada da corrente fluir de forma efetiva, como fluiu nessa região de ruptura aqui, ó. Pode perceber, a 0,65 volts, a região de ruptura, e há um aumento muito intenso da corrente em função do potencial. Quando chegar a menos 0,65 volts aqui, não há a mesma característica. Então percebe que a corrente está fluindo apenas em um sentido. Obviamente, se aumentar muito o meu potencial, muito, aí eu vou conseguir a ruptura, né, daquela região de depressão, certo? Ela vai, pá, e consegue corrente. Mas percebam, aonde eu fui conseguir o transporte de corrente de forma mais aguda? A menos 0,17,1, ou seja, muito maior do que essa região aqui, ó. Certo? Então, aqui nós temos essa curva IV como uma curva característica de um dispositivo eletrônico, certo? Então, assimilem bem essa curva, por quê? Porque, apesar que a física na nanoeletrônica, ela é, de certa forma, ela tem a sua justificativa um pouco mais diferenciada, mas é atrás desse efeito que nós queremos. Porque esse é o efeito de um dispositivo. Então, se eu formo um dispositivo com átomos e moléculas, eu tenho que ter esse mesmo efeito aqui, qualitativo, certo? Por mais que a física seja diferente. Então, eu tenho que ter esse efeito. Então, é em cima disso que nós vamos estar trabalhando na nanoeletrônica. Então, essa é a física por trás da microeletrônica, um exemplo de um diodo de junção. Ok. Então, como nós vamos trabalhar agora a física em um dispositivo formado com átomos? Como seria essa física lá dentro, né? Então, agora falando um pouco mais da nanoeletrônica em si, a primeira proposta ela veio nesse trabalho de Aviram e Hatt, né, em 1964, onde eles propuseram, certo, que uma molécula poderia funcionar como algo análogo àquele diodo de junção. Lembra o diodo de junção da microeletrônica, que tinha uma região doadora e uma região aceitadora? Ou seja, um semicondutor do tipo P, um semicondutor do tipo N? Então, ele, né, nesse trabalho de Aviram e Hatt, né, eles apresentam esse esquema que se uma molécula tiver uma região doadora, por exemplo, tá aqui a região doadora aqui, ó, que é esse fenil, as duas regiões, pode perceber, são uma região de fenil, tem uma ponte π ou sigma, no caso, certo? Aqui, e tem uma outra região de fenil, só que aqui é acrescentado um átomo de carbono, né, dopado com esse grupo de carbono. Então, esse grupo de carbono está com as suas valências todinhas bem fechadinhas, né? Já falamos agora há pouco que seria a questão da valência, certo? Onde eu consigo uma quantidade considerável de elétrons em valências fechadas nessa região, certo? Então, ou seja, esse grupo tem uma quantidade, falando do ponto de vista mais didático, uma quantidade relativa de elétrons. Então, se ele tem bastante elétrons, ele se torna um doador. Nesse caso aqui, nós temos esse grupo fenil dopado com esse grupo de NO2, por exemplo, onde, né, se a gente formos fazer, puxarmos lá do ensino médio, né, a contagem de camadas, através dos números de campo quântico de cada átomo, nós vamos perceber que o oxigênio ele possui
um certo desprovimento de elétrons na última camada, certo? Ou seja, com uma quantidade de buracos maior do que o carbono. Então, esse grupo aqui, ele acaba sendo um grupo aceitador. Essa região da ponte aqui é ela que vai favorecer a minha barreira. Lembrando, nesse dispositivo aqui, composto por moléculas e átomos, não temos zona de depressão. Aquela barreira da zona de depressão da microeletrônica, aqui ela vai ser descrita de outra forma, através de níveis de energia, devido a essa ponte aqui, a esse espaço. Ok? Então, esse é um princípio mais simples de um dispositivo não eletrônico feito por uma molécula. E essa molécula passa a ter a característica de um dispositivo que falamos anteriormente. Então, aqui é só um exemplo, né? Vocês podem procurar na literatura, certo? Como dispositivos, tá ok? Que são feitos à base de moléculas e átomos. Só que o que acontece aqui? Vou já falando um pouquinho da particularidade desses dispositivos, né? Esses dispositivos, né? Claro que isso aqui já evoluiu bastante. Eu vou falar em trabalhos posteriores, né? Mas vamos falar em relação a esse esquema aqui. Então, como é que o dispositivo é conectado dentro de um componente? Você tem eletrodos e no meio dos eletrodos há o dispositivo, certo? Como nesse slide aqui, ó. Tem o diodo, certo? Aí tem os eletrodos e ele é conectado a uma bateria. Então, a mesma coisa nós temos que ter aqui para a molécula, certo? Só que o problema aqui maior é que esses eletrodos são inorgânicos, né? Hoje em dia, claro, com o avanço dos estudos da ciência, nós não precisamos ter mais esse eletrodo efetivamente inorgânico, tá ok? Vou mostrar em trabalhos do grupo. Então, nós temos aqui eletrodos inorgânicos e uma molécula. E essa molécula, percebo que ela é um material já orgânico, né? Então, para evitar essa incompatibilidade, no caso de ligação entre orgânica e inorgânica, nós precisamos de grupos conectores, certo? Esses grupos aqui, ó. Geralmente se usa muito o enxofre, que ele conecta tanto a molécula orgânica quanto a estrutura inorgânica do eletrodo. Isso aqui é importante denotar aqui porque é base da nossa pesquisa também. Tá ok? Então temos aqui, ó, o esquema dos componentes, tá ok? Com o grupo tiol, ou seja, essa ligação aqui com enxofre, certo? Ok, então como é que podemos tentar entender essa barreira para promover o transporte eletrônico numa molécula, né, que possa, vamos dizer assim, me dar as características, certo, qualitativas, ok, de um dispositivo semicondutor. É justamente como eu falei para você, desses níveis de energia, tá ok? Então perceba, essa região de valência que está aqui, ó, possui elétrons, como eu falei para vocês, em função da exclusão de Linus Pauling, 2 elétrons para cada nível de energia, certo? Esse HOMO aqui, ele é o nome que eu dou para esse nível de energia. Ou seja, é o orbital molecular ocupado de maior energia. Pode perceber, são os ocupados de maiores energias, né? Ocupados, certo? E o LUMO são os orbitais moleculares desocupados de menores energias aqui, ó. Porque vai aumentando a energia aqui para cima, tá ok? Então, o que acontece? A molécula, ela possui os seus níveis de energia em determinadas regiões, ok? Então, nós temos vários mecanismos de proposta de retificação desse dispositivo. Eu vou falar particularmente dois, mas na pesquisa, como na maioria dos trabalhos que eu vou apresentar para vocês, nós se baseamos, né, basicamente nesse modelo de retificação proposto por Aviram e Ratner, ok? Então, nós temos aqui o eletrodo de ouro, onde nós vamos no eletrodo de ouro, né, os elétrons estão livres. E o que acontece aqui é o seguinte, você percebe que esse nível aqui de energia do eletrodo de ouro está diferente desse nível do eletrodo de ouro à direita. O que eu estou fazendo? Eu estou variando esses potenciais químicos, tá ok? Promovendo o quê? Uma diferença de potencial na molécula. Ou seja, colocando uma pilha na molécula, em terminais da molécula. Só para definir, né, para quem está iniciando os estudos, aqui está escrito nível de Fermi,
certo? O nível de Fermi nada mais é do que a região central de fronteira entre os orbitais, os níveis de energia desocupados e ocupados. É o nível intermediário aqui. Ok. Então, uma vez aplicado essa diferença de potencial, o que, que eu vou fazer? Eu vou permitir que elétrons possam ser injetados na região desocupada em parte da molécula, ok? Por um tunelamento elástico, certo? No entanto, esse elétron, ao tunelar aqui, ele pode tunelar diretamente para uma outra região já ocupada da molécula, tá ok? Só que esse sistema ele é praticamente quase simultâneo com a saída de um elétron para o outro eletrodo. Ou seja, o elétron que veio para cá para esse nível LUMO, ele precisa perder energia, tá? Para entrar nesse nível HOMO e, consequentemente, né, o outro elétron tem que tunelar para essa região aqui. Então, tu tens o transporte desse, né, no interior da molécula. Tá ok? Esse transporte aqui nós chamamos de transporte ressonante, né? Porque, querendo ou não, há uma certa perturbação da estrutura, né? Uma certa variação, uma vibração nela, tá ok? Ela apresenta um certo nível de ressonância, ok? Mas é essa diferença aqui, é essa barreira aqui, que vai me dar aqueles efeitos, né? Análogos ao efeito de depressão no dispositivo que eu falei agora há pouco. Então, é essa, né, uma parte da física, obviamente, né, que tem muitos outros efeitos físicos, né, que são publicados aí a todo tempo, que podem justificar aquela barreira e, claro, também um dos trabalhos também que nós colocamos também justifica também. Então, isso aqui é o transporte ressonântico. Mas também nós podemos ter o transporte balístico na estrutura. Qual seria esse transporte balístico? A mesma situação. Só que nós temos um tunelamento de elétrons em níveis desocupados da molécula. Em todas as regiões dela, mas em níveis desocupados. Certo? Então nós temos um nível menor de ressonância, não estou dizendo que não há ressonância, não há uma vibração, vai haver sim uma vibração, um certo desequilíbrio no estado fundamental da molécula, mas é menor. Certo? Então nós temos um transporte para o LUMO, do LUMO e para o eletrodo. Então, do ponto de vista um pouquinho mais geral, nós temos esse modelo de transporte que pode, né, que traz com que nós tenhamos um efeito análogo ao dispositivos que nós falamos, usuários, no caso da microeletrônica, que nós falamos anteriormente. Ok, os métodos que nós usamos no grupo, né, são vários métodos, né, não vou me atentar a falar o método em si, senão vamos se alongar muito, tem que ser um seminário só dos métodos, mas são esses métodos teóricos que nós usamos para calcular os estados das moléculas para que nós possamos simular o transporte eletrônico nela, ok? Primeiramente, a gente procura fazer um estudo um pouco mais por esse método de Runco estendido, né, que é um cálculo um pouquinho mais, vamos dizer assim, generalizado, um pouco mais geral, ou seja, um cálculo, vamos falar de uma maneira mais coloquial, menos pesado, que promove menor custo computacional, certo? Para dar um indicativo, né, se a estrutura ela tem propensão a um dispositivo em si, vamos dizer assim, tá ok? E posteriormente nós procuramos fazer cálculo de geometria e transporte, ou pelo método de Hartree-Fock, ou pelo método do funcional da densidade, no caso, né? Ou seja, nós procuramos fazer o cálculo de geometria. Por que seria esse cálculo de geometria? É saber como esses átomos e moléculas eles se dispõem no espaço, ok? Que esses métodos já são os métodos mais precisos, né? Ou seja, aproximações, no caso, são métodos de aproximações um pouco mais embasadas, vamos colocar dessa maneira, né? Ou seja, precisão, tudo aqui é aproximação, né? Precisão a gente tem em relação à comparação com o experimental e o teórico, é claro, né? E para o cálculo da corrente em si, nós usamos funções de Green, né, fora do equilíbrio. Em alguns trabalhos eu vou mostrar a função de Green fora do equilíbrio também, né, cálculo de função de Green, para obter a corrente eletrônica. O que seria não fora do equilíbrio e dentro do equilíbrio? Fora do equilíbrio é quando a gente coloca eletrodos, ou seja, eletrodos externos na molécula. Aí nós estamos trabalhando a função de Green fora do equilíbrio. Quando ela está no equilíbrio, nós não estamos colocando eletrodo na molécula, mas sim aplicando apenas um campo elétrico externo. Ok. Então nós temos esse primeiro trabalho, né? Só lembrando aqui, eu não vou citar os trabalhos no qual eu
fui tanto colaborador, né, um dos autores também, claro, no grupo de pesquisa do Grupo de Nanotecnologia Aplicada da Amazônia. Não vou citar os trabalhos de forma cronológica, né, certo? Eu vou tentar citar os trabalhos embasado em um tipo de raciocínio. Mesmo porque alguns trabalhos, eles são continuidade de outros, né? Então, eles sempre têm continuidade. Às vezes a gente gera muito resultado, e a gente pode publicar em várias revistas, né? Resultados diferentes, obviamente, né? Mas nós damos continuidade em outras revistas. E, obviamente, às vezes essas publicações elas não são cronologicamente, né? Às vezes demora um tempo de uma para outra. Então, eu vou iniciar com esse trabalho, né, publicado na Journal Chemical Physics, onde nós propomos aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né, o princípio de Aviran-Hart, né, só com essa molécula, com esses dois grupos, no caso doador e aceitador, tá ok? Mas aqui nós temos um pictograma da molécula acoplada a eletrodos de ouro. No entanto, vale enfatizar que esse cálculo ele foi feito no equilíbrio. Como feito no equilíbrio, para recapitular? Efetivamente não havia esses eletrodos de ouro, né? Mas o que nós adotamos no nosso cálculo? A molécula em si apenas aplicando um campo elétrico externo na molécula, certo? Ou seja, o campo elétrico externo pode, né, nós podemos simular a presença de um eletrodo, não um eletrodo propriamente em si. Então, nesse trabalho, nós adotamos que nós temos níveis de energias esquerdo e direito, né? Ou seja, como se fosse, como eu falei para vocês, o eletrodo, né, o campo elétrico simulando o eletrodo, onde essa molécula aqui, com uma região doadora e aceitadora, ela pode ser descrita com 3 níveis de energia, certo? Ou seja, você conectando essa molécula a 2 eletrodos, ela sendo descrita por 3 níveis de energia, ao invés, né, níveis de energia normalizados, ao invés de todos os níveis dos seus átomos, no caso, tanto ocupados e desocupados. Então a gente avalia o potencial químico, só que a proposta desse trabalho segundo a Viren-Hart, né, e outros trabalhos que vieram posteriormente, eles denotam na literatura que essa região espaçadora aqui, no meio, ou seja, aqui, para quem não sabe, é pi, sigma, pi, sigma, pi, sigma, certo? Dupla simples. Quanto maior, nós temos uma característica mais aproximada do dispositivo. Estou falando isso de forma geral, claro, né, que existem muitas especificidades em cada trabalho, mas as características análogos, né, cada vez mais próximas àquele gráfico que eu mostrei para vocês, de corrente e voltagem. Então, o que nós fizemos nesse trabalho? Nós calculamos a variação, né, dessa molécula em relação a essa ponte aqui, ó. Ou seja, nós fomos de zero, NO2 conectado diretamente com esse grupo, ou seja, o grupo doador e aceitador, sem aquele espaço, quando nós conectamos diretamente, e em medida disso nós vamos crescendo, certo? Até, né, nós temos o número de 10 ligações pi, né? Que a gente cresce muito, às vezes o custo computacional é muito alto, a conta demora muito. Então nós temos aqui o aumento da ponte, ou seja, quanto mais nós vamos aumentando a ponte, maior vai aumentando os orbitais ohmo, que eu falei para os orbitais não, os níveis ohmo de energia, né? Para quem não sabe, esses coloridos aqui são os orbitais, né, moleculares ohmo. O que significa dizer? A probabilidade onde o elétron pode estar na região dessa molécula, ok? E aqui os níveis de energia lumo, pode perceber que ele vai diminuindo, nível de energia 1 lumo. Então, com o nível de energia ohmo aumentando, com o nível de energia lumo diminuindo, obviamente o gap começa a diminuir. Lembra que eu falei da diferença da banda de valência e condução, né? Então o gap diminui, então obviamente, né, claro, né, corrobora com a literatura que o transporte realmente ele se torna podemos promover transporte com menor nível de energia, né? Quanto mais nós vamos aumentando essa cadeia aqui, essa ponte. No entanto, só para complementar de novo, aqui nós temos novamente esses coloridos aqui, né? Como os orbitais LUMO, por exemplo, seria a probabilidade de encontrar uma região, né, o nível de energia, uma lacuna no caso, né, o nível de energia desocupado nessa estrutura. Ou seja, é nessa região da estrutura a maior probabilidade, tá? Essas cores diferentes aqui, para quem for estudar mais a fundo o método, seria a região, né, que pode oscilatória em relação às equações de Schrödinger, né? Isso aí no método depois a gente conversa melhor em relação ao método. Então, o que nós percebemos nesse trabalho? Por exemplo, vamos atentar aqui ao
N0, né? Vamos, N0. Pode perceber que essas curvas aqui, qualitativamente, se aproximam daquela figura que eu mostrei para vocês, de IV. Ó, pode perceber, ó. Né? Antes de eu falar do N0, vamos olhar ela de ponto de vista qualitativo. Então, pode perceber, vamos olhar para essa região, que é esse gráfico aqui mais aqui embaixo. Percebe que tem uma região que ela satura, ou seja, uma região onde não tem um transporte efetivo de corrente, mas depois, do nada, eu falei corrente, mas aqui eu vou falar carga, que já vou explicar para vocês. Do nada, ela tem um aumento abrupto, bem aqui, ó. Certo? E pode perceber que em polarização reversa, ó, nós temos uma região maior. Ou seja, essa regiãozinha aqui, ó, ela é um gráfico análogo que nós trabalhamos, que nós vimos de forma intuitiva. Certo? Aí depois o sistema satura novamente, ou seja, né, a molécula entra em equilíbrio novamente, aí você começa a aumentar o campo elétrico, até que pá, temos o acúmulo de carga aqui. Tá, nesse caso aqui nós fizemos um cálculo no equilíbrio, ou seja, apenas cálculo de acúmulo de carga, certo? Isso aqui não é a corrente em si, tá? A gente calcula a molécula, aplica o campo elétrico nela e vai calculando a carga dela em determinadas regiões. Só que uma das propostas desse trabalho foi mostrar que o acúmulo de carga também pode dar um pré-indicativo para a corrente elétrica. Ou seja, para quem sabe, carga eletrônica, né, apenas a carga em si, é um parâmetro estático, certo? E para a corrente eletrônica já é um parâmetro mais dinâmico, né? Já há um fluxo aqui. Então, são dois princípios físicos diferentes. Então, essa foi uma das propostas do trabalho. E também, uma das propostas é mostrar na literatura que sistemas sem o espaçamento também podem ter a sua característica semicondutora. Aqui, ó. Então, certo? Estou falando de forma mais detalhada desse trabalho, porque é mais para dar assimilação em relação aos termos que nós falamos agora há pouco, ok? Certo? Esses aqui são alguns parâmetros que nós usamos, tá? Na função de GRI, de acoplamento, no caso, para fitar esse gráfico de corrente. Ok. Outro dispositivo trabalhado é o carotenoide. Ou seja, para quem não sabe, o carotenoide, né, é uma das substâncias presentes na cenoura, né, em alguns óleos vegetais, tá ok? Muito rico aqui na nossa região também. Então, né, vai que você esteja comendo dispositivo não eletrônico e não saiba, né? Então, esse trabalho, ele parte do seguinte pressuposto, né? Que tentar entender essa estrutura, se ela é propensa ou não, né, uma aplicação a um dispositivo não eletrônico. Então, aqui nós temos o esquema dela, fizemos como eu falei para vocês, né, aqui é sempre uma continuidade do estudo, certo? Então, nós também estamos trabalhando a metodologia de o que acontece se nós aumentarmos a cadeia, tá ok? Esse aqui é um gráfico de espectro de absorção, que ele mostra um desvio aqui para o vermelho, ó, pode ver que o comprimento de onda aumenta no verde, quando nós aplicamos o campo elétrico na direção X dessa molécula. Ou seja, o X é em todo o seu comprimento. Ou seja, apenas mostramos que, né, aonde nós vamos aplicar o campo elétrico? De cima para baixo, né, no plano da imagem ou em todo o comprimento dela. Né, olhando de forma intuitiva, a gente sabe que é em todo o comprimento, mas nós temos que mostrar do ponto de vista físico que é. Então, esse gráfico do espectro de absorção ele dá um indicativo. Nós temos aqui os orbitais moleculares, que eu já falei agora há pouco. Pode perceber que os orbitais HOMO estão todos espalhados na molécula, estão delocalizados. O que significa dizer? Que o elétron, no nível de energia HOMO, ele pode estar em qualquer lugar da molécula. E o LUMO, ou seja, a região desocupada LUMO, a de fronteira, também pode estar em qualquer região da molécula. Isso sem aplicação de campo elétrico. Quando nós aplicamos o campo elétrico, o que acontece? Os HOMOs se concentram na parte aceitadora e o LUMO se concentra na parte... perdão, inverti. O LUMO se concentra na parte aceitadora, né? Claro, né? Está desprovido de elétrons, tá ok? E o HOMO na parte doadora, certo? Pode perceber aqui, ó. E temos aquele espaço aqui. Aqui o estudo foi o seguinte, foi a contagem de carga em determinadas regiões da molécula, tá ok? Aí você percebe, poxa, eu tenho só polarização direta, por que não tem os valores de voltagem negativo? Porque perceba, a molécula ela é simétrica. Então, os valores que eu obtiver nessa região de corrente e voltagem, eu vou ter desse outro lado também, o de carga. Então, só nos convém explicar
a região positiva, tá ok? Então, o preto é esse modelo 1. Pode perceber, essa curva é muito parecida àquele gráfico que nós mostramos de forma intuitiva do diodo, certo? Mas, claro, né, como existe vários tipos de dispositivos na eletrônica, nós caracterizamos isso aqui mais para um FET, né, um transistor de efeito de campo. Modelo 2, que é apenas a contagem nessa região, que é o gráfico azul, tá ok? Contamos só a carga das pontes, que é... Opa, o modelo 2 é o vermelho, perdão. O azul é a carga em uma região da ponte. Pode perceber que aqui, ó, há um decréscimo de carga bem aqui. Por quê? Porque está havendo um acúmulo nas pontas. Ou seja, decréscimo de carga na ponte, porque está havendo um acúmulo nas pontas. E toda a ponte. Pode perceber que quase ela não variou, né? Por quê? Porque aqui a carga ela está se somando, né? As cargas simétricas. O que foi para lá soma com a carga que perdeu para cá. Então, né, tu tem um sistema quase que neutro nessa região. Aqui é um resultado interessante, né? Nós calculamos a condutância, comparamos a condutância com um resultado experimental. Percebam que a nossa intenção, trabalhar do ponto de vista teórico, é tentar também dar corroboração para o experimental, né? Claro, né? Tentando abordar princípios físicos que não podem ser vistos nos experimentos, né? Devido às particularidades, né? Às perturbações do meio. Assim também, como também propor, teoricamente, dispositivos ainda não sintetizados. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Um vai e vem. O experimental complementa o teórico experimental. Então, sempre temos que andar, né? Procurar andar em consonância. Então, olha só, percebam que as curvas 1.44, né? Na voltagem 1.44, ela é muito similar qualitativamente, né? À mesma estrutura estudada por esse trabalho aqui, ó, do ponto de vista experimental. Ok? Bem, como eu falei há pouco, né, tudo é um complemento. Então, esse outro trabalho, a gente procurou também trabalhar de forma, como eu falei há pouco para vocês, nós trabalhamos o sistema Caratenode no equilíbrio, ou seja, sem os eletrodos em si. Aqui, nós já estudamos ele, já propriamente dito, com os eletrodos, certo? Então, ou seja, tem uma outra física por trás, né, uma outra abordagem por trás disso. Então, aqui nós temos um valor efetivo de corrente, percebe que realmente corrobora, né, com o acúmulo de carga. Aqui nós temos dispositivos em si. Só que por que eu destaquei esse trabalho também? Porque nesse trabalho nós procuramos mostrar esse novo modelo, né? Esse novo método, vamos dizer assim, de espectroscopia de voltagem de transição, certo? TVS, para calcular essa região aqui, ó, que você pode perceber, tá uma retazinha aqui, ele satura e depois, pá, tem um rompimento aqui, ó. Tem uma região abrupta, bem aqui, ó. Então, eu não vou entrar em detalhes da parte histórica, né, desse espectro de Minkowitz e Foldenheim, mas eu posso dizer que isso aqui é um gráfico, né, uma curva obtida do ponto de vista experimental, e essa aqui já trabalhada mais a equação de Schrödinger. Mas o que elas dizem em si? Elas dizem o seguinte: tanto o Minkowitz e o Foldenheim, a tendência é explicarem a mesma princípio físico. Percebe que essa curva aqui, ó, ela segue esse regime para o Minkowitz, assim como essa região da direita segue esse regime aqui, ó. Tudo bem? Só que em determinado momento percebe que há uma reta. Fica uma reta, ou seja, há uma inflexão nessa curva. Ela inflexiona. O que seria essa reta? Essa reta aqui, ela descreve exatamente esse ponto aqui, ó. Ou seja, a região de ruptura da molécula. Então, ou seja, não é só olhar e dizer, ok, a molécula está entrando em ressonância nessa região aqui, porque está havendo uma ruptura, um tunelamento de elétrons muito efetivo. Mas, ou seja, não é só olhar e dizer, nós temos também que mostrar por outros métodos também que realmente existe. Então, nesse trabalho nós propomos dois modelos, né? Nós abordamos dois modelos, né, de Simons, que ele descreve esse rompimento. Pode ver, ó, tá aqui a molécula, os níveis estão iguais aqui, ó. E determinado momento que nós variamos o nível de energia dos eletrodos, ó, há o tunelamento de elétrons. Então, ele trabalha um regime de barreiras triangular aqui, né? Certo? Quem pode ler o trabalho vai entender melhor o método. Vamos falar sobre da curva em si. E abordamos também esse modelo de níveis, modelo de transporte molecular coerente, que é o mais abordado na literatura, ok? Que é um modelo de níveis mesmo,
Ou seja, aquele que eu mostrei agora há pouco, que justifica o transporte segundo a Viram-Rat, né? Tá ok? Mesma diferença de níveis aqui, ó. Nesse trabalho, nós abordamos que ambos os níveis podem, ambos os modelos, perdão, podem descrever o transporte eletrônico, certo? Então, olha só, lembrando, quando há essa inflexão na curva, é porque nós temos uma região onde nós temos a região de operação da estrutura. Então, tá aqui, ó, pode ver. Esse gráfico, ele é 1 sobre volt, né? Ou seja, volt é menos 1 sobre esses logs aqui. Então, significa dizer que os meus menores potenciais elétricos são da esquerda para a direita, tá bom? Então, percebe, a região aqui está saturando, tá ok? Ou seja, não há um transporte de corrente de forma bem efetiva em relação a essa ruptura aqui. E pode perceber, ó, o regime aqui, ó, do gráfico, né, permanece dessa forma, né, que é um logaritmo da forma exponencial, talvez. E, em determinado momento, há uma inflexão. Aqui, ó, essa região de reta bem aqui, ó, de reta aqui nessa ponta, que descreve essas regiões aqui. Ok? Então, foi essa a contribuição para a literatura. Esse outro trabalho aqui, que nós já quero mostrar, ele é em função a nós, né, tentarmos estudar moléculas cada vez mais complexas, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o fulereno, C60, onde nele nós acoplamos alguns terminais, né? Fenilpropanodinila. Tá aqui, ó, esses terminais que vocês estão vendo aqui. Então, nosso estudo é verificar como é que é o transporte nesse fulereno à medida que nós, né, colocamos conectores, né, e tentar estudar a física em cima disso. Então, percebemos que o transporte em um dos terminais ele se dá, né, do ponto de vista análogo àquela curva que eu mostrei para vocês de corrente, só que a diferença aqui é o seguinte, que aquele rompimento, aquela região de operação, ela se inicia, né, já na região 0 volt, ok? Já na região 0 volt, ou seja, o sistema já começa operando, certo? Não há aquela região de saturação, ou seja, da corrente ainda não fluindo de forma muito efetiva para depois haver o rompimento. Não há. Aqui ela já começa a fluir a partir do 0 volt, que isso é justificável, porque o fulereno é uma estrutura muito onde possui uma quantidade excessiva de elétrons pi. E à medida que nós colocamos conectores terminais no fulereno, a mobilidade de difusão no fulereno também influencia no transporte de mobilidade de deriva, né? Ou seja, a corrente de difusão para a corrente de deriva, como nós explicamos agora há pouco. Certo? Então, o que podemos mostrar na literatura aqui, ó? Que o fulereno, nesse caso aqui, ó, as cargas dele praticamente não varia. Então, ou seja, o elétron, ele está tunelando de um eletrodo para outro praticamente, certo? Ou seja, o fulereno, ele é apenas um canal de condução, ele não permite barreira nenhuma, tá ok? Certo. Eu vou falar sobre esse gráfico aqui. Ah, tá. Só para explicar aqui um pouco, agora há pouco. Não falamos sobre transmitância. O que seria essa transmitância? Seria a probabilidade do tunelamento do elétron, nesses níveis eletrônicos. Então, percebam que a 0 volts, ó, nós temos uma curva de transmitância bem em cima, né, dessa região, desse ponto zero. Tá ok? O que significa dizer que com uma região mínima de energia, tá ok? Nós temos uma probabilidade de tunelamento, o que justifica o que acabamos de falar agora há pouco, que o sistema já está operando a 0 volt, certo? E o que nós propusemos na literatura foi o seguinte, olha as curvas de Follon-Nodenheim e Lauritz-Millingen aqui, ó, novamente. É que, para você calcular essa curva de Follon-Nodenheim e Lauritz-Millingen, você precisa calcular ela sozinha para polarização direta e só para polarização reversa. Aí você vai ter curvas análogas. Só que quando, né, nós fomos fitar essa curva, não dava um resultado satisfatório, não conseguimos interpretar. Mas por quê? Porque nós olhamos, percebemos que a região de saturação ela começa na polarização reversa, ó, e depois que ela opera na reversa para direta. Aqui, ó, diferente do dispositivo que nós já falamos agora há pouco. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos que dar uma normalização, dando um acréscimo nessa região aqui, ou seja, um shift, empurrar esse ponto apenas para uma das polarizações e deixar
Isso claro no gráfico, ó. Os quadradinhos são polarização reversa e os bolinhas são polarização direta. Ok? Bem, nesse outro trabalho, como eu falei agora há pouco, né, publicado alguns anos depois, ele, como eu falei para vocês, né, ele é um complemento desse estudo. Ou seja, um sistema que era completo, nós deixamos ele mais complexo. Nós colocamos terminais aceitadores, nesse fulereno, certo? E terminais doadores, e assim como a junção, né, desse terminal, né, fenilpropano dinila com esse terminal tetratilfurvaleno, que é esse outro aqui, formado por átomo de enxofre. Isso aqui, o oxigênio. E fomos estudar para ver o que acontece, certo? Então, aqui são os gráficos, ó, pode perceber que essa curva aqui é análoga ao que nós estudamos, tá ok? E percebo que o fulereno, dê uma olhada aqui, ó. Dependendo da conexão do terminal, do eletrodo, ou ele pode se comportar como canal de condução, pode perceber, igual o efeito que eu falei anteriormente, ele pretinho aqui, ou com uma barreira, ó. Ou seja, ele participa efetivamente do transporte. Pode perceber, ele perde carga aqui quando carga nessa região, enquanto o terminal em X, ó, o tetratilfurvaleno, ganha nessa região. Ok? Então, um ponto que foi destacado nesse trabalho foi a retificação do sistema. Isso aqui é a taxa de retificação, certo? Onde nós calculamos, verificamos, na verdade, que mesmo aplicando um potencial aqui, ó, pode ver a curva azul aqui, ó, certo? Ela está bem aguçada, essa taxa de retificação, bem mais do que as outras. Então, esse terminal aqui, ó, em Y, terminal em Y, tá? Y está aqui, certo? Mesmo nós aplicamos uma voltagem em X, certo? Ou seja, ele está em Y, o terminal está em Y, um dos dois. Mesmo aplicando uma voltagem em X, nós temos uma retificação no sistema. Ou seja, é como dando análogo a um gate, né, no dispositivo, né? Ou seja, se a gente quem for estudar a microeletrônica em si, vão analisar que existem dispositivos que funcionam com um chaveamento em cima dele, por exemplo, um tiristor, de repente. Então, percebo que o transporte, mesmo aplicando o potencial em X, eu tenho transporte em Y, devido a esse terminal aqui. Ok, já esse trabalho, ele aqui, ele já se atentou ao estudo, né, de uma outra estrutura, no caso, né, seria o Carbine, né, que é uma estrutura que tem se mostrado muito promissora, né, na eletrônica, que ela é formada por carbono, né, tripla e sigma, né, como eu falei para vocês, né, ela apresenta também um caráter semicondutor, pode ver aqui, só que qual é o diferencial aqui desse trabalho? É que, como eu falei, tudo é complemento do raciocínio, né? Nós vamos aumentando essa cadeia. Sigma, sigma e tripla, sigma e tripla. Vamos ver o que acontece. Então, podemos perceber que ao aumentar essa cadeia, perdão, à medida que nós vamos aumentando, a alteração ela se dá em determinada quantidade de aumento. Por exemplo, quando eu aumentei de 20 ligações triplas para 25, percebe que o gráfico da corrente praticamente não variou em nada aqui, ó. O que variou só a região de ruptura, obviamente, né, o potencial de ruptura. Mas a intensidade da corrente, ó, permaneceu análogo. Então, percebemos que nessa curva aqui, nós que essa estrutura ela começa a obter as características semicondutoras, né, a amplificar suas características semicondutoras, à medida que nós aumentamos uma determinada classe de ligações triplas, certo? Ou seja, nessa região de 20 a 25 eu não vou sofrer alteração nenhuma, né, apenas no potencial de ruptura, obviamente, como eu falei agora há pouco. Mas de 25 a 30, ó, já percebemos que existe mais uma região de saturação. Ou seja, começa a surgir uma região de saturação. Ou seja, esse dispositivo, o que acontece? O que ele faz? Ele opera e satura, certo? Ele não desliga, não é isso que está dito aqui. Aí depois ele opera novamente
satura. Depois ele opera novamente e assim sucessivamente à medida que nós fomos aumentando o comprimento dele, ok? Esse trabalho aqui, ele já é um pouco mais voltado ao estudo do... desculpa, a gargantinha tá ficando um pouquinho mais seca, né? Esqueci de trazer uma água aqui por perto, certo? Em função dos alótropos do carbono, né? Nós estudamos aqui uma estrutura de siliceno, tá? Certo? Ou seja, uma cadeia análoga ao grafeno, mas formado por silício, tá ok? E percebemos que ele pode também ter um caráter semicondutor. No entanto, aqui, ó, percebam que existe um decréscimo aqui na corrente, ó. Ou seja, essa região aqui é uma NDR, né? Retificação diferencial negativa, onde ao invés de nós aumentarmos o potencial elétrico, em vez da corrente aumentar, ela diminui. Isso é justificado, no caso, por um barreiramento de Coulomb, às vezes a própria reorganização de carga, né? Esse é um trabalho feito por uma das estudantes da engenharia de materiais, né? Uma ex-estudante minha de iniciação científica, ok? E esse trabalho mostrou que essa estrutura, além de ter essas regiões, essa característica também semicondutora, apresenta esse princípio também de NDR, certo? Estou me adiantando um pouquinho, né? Só para nós avançarmos no tempo. Esse aqui é um pouquinho vamos dizer assim, de propaganda, né? Esse aqui é um trabalho em conjunto, né, com a Simone, né? Acredito que ela está aí na sala aí por perto. Ela pode, quem quiser discutir melhor um pouco, ela pode ficar à vontade, né? E comigo também. Esse trabalho aqui nós propusemos, né? Todos nós no caso, né? Lembrando, né, que em colaboração sempre com o grupo coordenado pelo professor Jordan Del Nero, né? O grupo de nanotecnologia aplicada da Amazônia, onde nós temos essa estrutura aqui que elas são muito usadas para nanoantenas, né? Se eu não me engano, na faixa de terahertz, né? A faixa de frequência que pode trabalhar, mas não foi calculado isso nesse trabalho, mas o que foi calculado foi que essa estrutura, além de servir também como aplicação em antenas, ela pode também servir como aplicações a dispositivos semicondutores, ou seja, aquela característica qualitativa, como eu falei agora há pouco para vocês. E esse trabalho rendeu, né, no caso, a capa, né, na Computer em Theory Nanoscience, né, então, né, por que não se orgulhar também, né, ou seja, quem quiser mais detalhes de como foram feitos os cálculos, fique à vontade, né, em conversar com a Simone ou comigo também, que nós podemos estar falando com mais detalhes esse trabalho em colaboração, certo? Aqui são as curvas de Foley, Nordenheim e Lauro de Simi, como eu falei para vocês, né? Nós temos que mostrar também que há uma região de ruptura na região, tá ok? Esse outro trabalho aqui em colaboração também com o professor Jordan Del Nero, né? O professor Samuel da UFPA e o professor Alessandro, hoje é o professor da UEPA, tá ok? Que nesse trabalho consiste em acoplar terminais a um alumínio, tá ok? E a vantagem dessa estrutura é que ela foi estudada nesse trabalho em regime de solvatação. O que seria isso? Ela dentro d'água, por exemplo, ou né, em etanol, ou seja, em meio líquido, né? Então, nesse estudo, né, a gente percebeu que mesmo em meio líquido, ela pode apresentar também uma característica semicondutora. Pode ver, ó, satura. Só que a diferença o complemento, vamos dizer assim, desse sistema, é que ela pode ter multifunções em cada terminal. Por exemplo, aqui, ó, análogo a um diodo, essa região, essa pontazinha aqui, ó, percebam, certo? E em determinadas regiões aqui internas, nós poderemos ter, quem estudar de forma mais incisiva dispositivos, podem ver que está mais próximo de um FET, ou seja, seria a aplicação, vamos dizer assim, que nós poderíamos dar para esse dispositivo. Determinado tipo de voltagem, né, esse dispositivo pode se comportar, né, de maneira diferenciada em determinado tipo de dispositivos, para determinado tipo de dispositivos. Já esse outro trabalho, ele já é mais em colaboração com o professor Carlos, né? Eu destaquei ele aqui,
porque por causa disso aqui, ó, dos eletrodos, certo? Ou seja, como eu falei anteriormente, nós estávamos falando sobre eletrodos inorgânicos. Aí esse trabalho já propõe eletrodos orgânicos, certo? Podem ver que são dois átomos, né? De dois átomos, perdão, estruturas fenileno, de fenil aqui na região central, de fenil, e conectados a nanotubos de carbonos. Esse nanotubo de carbono metálico e esse semicondutor. Qual é a vantagem de conectar essa estrutura a nanotubo? Porque é o material orgânico conectado a um material orgânico. Então, o risco de rejeição na conexão, nesse FINC, vamos dizer assim, é mínima, porque as estruturas são totalmente da mesma natureza. Então, hoje, por isso que hoje em dia, né, já temos aplicações do âmbito experimental, de eletrodos de nanotubos de carbono, fulereno, né, ou seja, eletrodos com alótropos do carbono também, certo? E aqui, novamente, nós podemos denotar as curvas, né, cheia de NDR, como eu já falei agora há pouco. Só que o ponto desse trabalho é que ele permitiu com que nós pudéssemos comparar o gráfico de transmitância, como eu falei, a probabilidade do tunelamento do elétron nessa região, com a ressonância Fano, né? Um gráfico ou seja, a transmitância dando um complemento, ou então dando predizendo os efeitos Fano da estrutura. O que seria esse efeito Fano? Seria, vamos falar assim do ponto de vista mais didático, né? Seria a autoionização de um elétron de camadas mais longe da banda de valência, ou seja, mais inferiores, mais próximo ao núcleo, por uma fotoestimulação, de repente, e ele autoioniza outros elétrons, ou seja, a gente consegue um tunelamento de um elétron de um HOMO mais próximo, né, mais abaixo do nível de fronteira, autoinduzindo os demais, ou seja, os demais estão acima, é claro, né? E isso promovendo também um transporte. Então, esse é um dos pontos, né, chave desse trabalho, né, um trabalho de bastante impacto, claro, né, e por fim, né, ou seja, espero não ter me estendido muito, quando a gente vai falando um pouco mais de física, de trabalho, né, a gente acaba falando um pouco mais, né, que para explicar a física, né, antes de estarmos falando dos resultados em si, né. Então, agradecer, né, os agradecimentos